Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o professor Eden Nápoles, sou delegado de Polícia Federal, coordenador do Decorando Lei Seca. Estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto de dicas para a G1. Agora, nesse bloco, nós gravaremos 10 dicas, a partir de enunciados assertivos que apareceram em concursos realizados pela banca que fará o concurso da AGU, Sebrasp, especificamente em concursos de advocacia pública. Observe bem que todas as dicas que eu apresentar aqui agora nesse momento, essas 10 dicas, elas são extraídas de questões de procuradoria, questões de advocacia pública da banca Sebrasp. Bacana? Então serão 10 dicas nesse bloco, logo mais eu gravo mais 10 dicas e assim a gente vai caminhando, porque a nossa prova já se avizinha. Então nós temos aqui uma assertiva que caiu no concurso para procurador do Estado do Amapá, realizado pelo Sebrasp, e que ela disse o seguinte: em decorrência do princípio da anualidade, nenhuma dotação original da lei orçamentária poderá ser aberta após 31 de dezembro do ano a que se refere a respectiva lei. Nenhuma dotação original da lei orçamentária ela poderá ser aberta após 31 de dezembro do ano a que se refere a respectiva lei. Este enunciado ele está verdadeiro ou ele está falso? Esse enunciado ele é verdadeiro. Afinal de contas, se nós estamos falando de dotação original, ela tem que estar prevista logo no início e não no final, muito menos após o prazo final do término do período que compreende o orçamento, que é aquele que coincide com o exercício financeiro, que é o ano civil. Então não pode naturalmente após 31 de dezembro se tratava de um crédito original, por isso, se se tratava de uma dotação original, por isso que esse enunciado ele é verdadeiro, ele está correto e essa foi a dica 1. Mais uma questão, advogado da União, concurso de advogado da União, Sebrasp, do ano 2006, ele disse que é vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, não havendo qualquer exceção que vincula a receita de impostos a um benefício específico e divisível para o contribuinte. Ou seja, a gente sabe que o tema que está sendo tratado aqui é aquele tema da vedação à vinculação de receitas de impostos. De um modo geral, nós sabemos que é assim que acontece. É vedada a vinculação de receita de impostos à luz do sistema previsto na nossa Constituição, sistema financeiro orçamentário previsto na Constituição. Entretanto, é preciso saber que existem exceções. É verdade. Isso, num primeiro momento, poderia sugerir a ideia de que a questão estaria errada, porque ela fala que não havendo qualquer exceção quanto à vinculação da receita de impostos. Veja, de fato existem exceções, mas mesmo assim a questão está certa. Por que ela está certa? Porque dentre as hipóteses de exceção, não aparece essa que foi trazida pela questão. A questão trouxe que não há exceção que vincula receita a impostos a um benefício específico e divisível para o contribuinte. Isso é verdade. Há exceções para outros temas, mas não para concessão de benefícios específicos e divisíveis a contribuintes. Eu posso ter como exceção, por exemplo, um ente saldar o seu débito com outro ente em relação à sua dívida, por exemplo, imobiliária, é possível. Agora, não para benefícios específicos e divisíveis para o contribuinte. Bacana? Questão da AGU, prova de advogado da União, a resposta aqui estaria correta também. Vamos lá. É muito comum as provas do CESP, elas trazerem que o plano plurianual, ele é de longo prazo. Até porque a gente sabe que ele é o mais longo mesmo. Ele tem duração de 4 anos, diferentemente da LDO e da LOA. Então, o plano plurianual ele é o mais amplo. O plano plurianual ele é o mais extenso. Mas isso não significa dizer que ele é de longo prazo. Parece, intuitivamente, é aquilo que sugere a explicação. Entretanto, não há posição adotada pelo Sebrasp. Em mais de uma prova, o Sebrasp ele vem dizendo que o plano plurianual ele é de médio prazo. Veja que isso caiu em 2017, 2018, 2019. E nas 3 ocasiões era uma pegadinha. O Sebrasp dizia que o plano plurianual era de longo prazo e a resposta estava errada, porque para o CESP é sempre de médio prazo. Essa foi a dica 3. Vamos lá, dica de número 4. As transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril consideram-se como subvenções econômicas.
Verdadeiro ou falso? São subvenções econômicas, disse o CESP, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Isso é subvenção econômica? É. A banca tenta confundir com subvenção social, mas aí estaria errado, porque subvenção social é para o custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. Então, se eu tenho transferência para instituições, sejam elas públicas ou privadas, de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, isso não é subvenção econômica, isso é subvenção social. Agora, se essas transferências elas são para empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, aí sim eu saio da ideia de subvenção social e me aproximo da ideia de subvenção econômica. Bacana? Essa é a dica 4. Próximo ponto aqui. Segundo a classificação funcional, procurador do município de João Pessoa, Sebrasp, a função encargos especiais, ela engloba as despesas que não possam ser associadas a um bem ou a um serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, representando, portanto, uma agregação neutra. Isso é verdadeiro? É um tema muito específico, é uma questão que pouca gente sabe, mas você já guarda como uma dica para a sua prova. Que encargo especial são despesas que não possam ser associadas a um bem ou a um serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, representando, portanto, uma agregação neutra. Ou seja, falou em encargos especiais, você lembra de agregação neutra. Isso é a nossa dica. Essa é a nossa dica de número 5. Dica de número 5. Vamos lá. Dica de número 6. Para fins de aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência. Verdadeiro. Então veja, questão cobrada aqui na mesma prova de procurador do município, Sebrasp. Então nós temos aqui 3 áreas, que incluem inclusive a saúde, que permitem transferências voluntárias, minha gente, mesmo no caso de esta estar impedida, ou seja, o doente está impedido de recebê-lo, por exemplo, caso ele estivesse descumprindo disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais especificamente do parágrafo 1º do artigo 25. Parágrafo 1º do artigo 25. Então, o que nós temos aqui? Para fins de aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes dessa lei complementar, excetuam-se, em relação ao parágrafo 1º do artigo 25, aquelas relativas às ações de educação, saúde e assistência social. Beleza? Próxima questão aqui, questão de procurador do Estado do Ceará, do ano de 2021, com a banca Sebrasp. É permitida a vinculação da receita do imposto sobre a propriedade de veículos automotores para pagamento de débitos com a União. Olha aí, aquilo que eu tinha dado como exemplo foi exatamente o que caiu, eu nem lembrava. Aquilo que eu tinha dado como exemplo, que em regra nós temos a vedação, a vinculação da receita de impostos, mas que, em caráter excepcional, essa vinculação ela pode acontecer não para a concessão de benefícios específicos e divisíveis e de caráter individual a contribuintes, como disse aquela questão da AGU, mas sim para outras finalidades, como por exemplo, nesse caso, o pagamento de débitos com a União. Então, é permitido a vinculação de receita de impostos como IPVA para pagamento de débitos com a União? Sim, Procurador do Estado do Ceará 2021. Essa é a dica de número 7. Bacana? Dica de número 7 nesse bloco de 10 dicas, né? Porque já temos lá na plataforma dezenas de dicas. Eu digo especificamente nesse bloco, mas naturalmente, quando as dicas subirem para a plataforma, elas serão numeradas de acordo com a ordem cronológica que lá está. Dica de número 8, também Procurador do Estado do Ceará 2021, Sebrasp. Se não encaminhar suas contas ao Poder Executivo da União no prazo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado ficará impedido de receber transferências voluntárias até a regularização da situação. De fato, nós temos essa previsão, é o artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais especificamente os parágrafos 1º e 2º. Então, essa é a dica 8. Então, o primeiro, Poder Executivo da União, ele promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação,
relativos ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Beleza, então ele vai fazer isso até o dia 30 de junho. Artigo 51. Parágrafo 1º. Os estados e municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União até 30 de abril. Então, até 30 de junho, ele promove a consolidação nacional e por esfera de governo. Mas os estados e municípios entregam até 30 de abril. Beleza. E se eles não entregarem, ficarão impedidos, parágrafo 2º, até que a situação seja regularizada, que o poder ou órgão receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao pagamento da dívida imobiliária. Bacana? Então, se não enviar, proibição de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito, salvo para pagamento da dívida imobiliária. Dica de número 9. Lei de responsabilidade fiscal. São exigências para a realização de transferência voluntária, entre outras, a observância dos limites das dívidas consolidada e imobiliária e de operações de crédito e a previsão orçamentária de contrapartida pelo ente recebedor. Isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, são exigências para a realização de transferência voluntária, entre outras, observância dos limites das dívidas consolidada e imobiliária e de operações de crédito e a previsão orçamentária de contrapartida pelo recebedor. Bacana. E, ainda assim, a última dica, dica de número 10, é que para essa operação de crédito, a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação. Porque, veja, operação de crédito é um empréstimo. Então, você, de certa forma, vai ter dívida. Porque você vai receber o dinheiro, mas vai ter que pagar aquele dinheiro depois que você recebeu. Então, equipara-se a operação de crédito no sentido de que equipara-se a uma ideia de constituição de uma obrigação a ser adimplida posteriormente, a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívida pelo ente da federação. Equipara-se a operação de crédito. Bacana? Essa é a dica de número 10. Fechamos aqui, portanto, essa bateria de 10 dicas e assim vamos avançando no nosso estudo rumo à AGU. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.